No dia em que tiraram minha boneca da mão para me entregar uma aliança, eu entendi o que era morrer de pé. De um jeito que ninguém vê, mas que a gente sente até no osso. Uma morte lenta, com véu, grinalda e arroz jogado por gente sorrindo. Eu tinha 13 anos e um corpo miúdo, desses que ainda não sabia nem lidar com cólica, e já me empurraram para a cama de um homem que tinha vivido o dobro da minha vida, e mais um pouco. 53 anos, dentes manchados, mãos largas e olho miúdo. A cidade achou bonito. Meu pai assinou o papel com a caneta que usava para vender gado. Minha mãe abaixou a cabeça como se fosse missa. E eu virei esposa da noite para o dia. Meu nome é Astéria Mourão Barbosa. Hoje carrego 78 anos nas costas. E sou do tipo de velha que não tem mais tempo para delicadeza. Corria descalça pelas estradinhas vermelhas de Itumirim, minha cidadezinha esquecida no meio das montanhas, achando que o mundo era feito só de risada, manga chupada no pé e peão de goiabeira. Me chamavam de Teca, porque ninguém aguentava dizer Astéria inteira quando estava com pressa. E eu estava sempre correndo atrás de alguma coisa. Pipa, passarinho, sonho. A escola era uma sala com cheiro de giz e madeira velha. Eu gostava da professora, Dona Dulce, que usava saia estampada e vivia com lápis no coque. Ela me chamava de inteligente demais para essa cidade. Eu nem sabia o que aquilo queria dizer, mas sorria toda besta. Tinha uma amiga só, Valdênia, uma menina de cabelo embaraçado que ria por qualquer coisa. A gente dividia balinha, caderno e segredo. Na hora do recreio, a gente inventava histórias com folhas e pedrinhas. Ela dizia que quando crescesse ia ser cantora. Eu dizia que ia ser professora. A gente sonhava alto, porque ninguém tinha avisado ainda que em lugar como Itumirim, mulher não sonha, só espera. Em casa, as coisas eram simples. Meu pai, seu Osmar, era aquele tipo de homem seco, que só falava se fosse para dar ordem. Vai buscar água. Fecha a porta. Engoliu formiga, é? A gente sabia que não era para conversar com ele sem motivo. O motivo tinha que ser bom, muito bom. Minha mãe, Dona Almerinda, vivia com a barriga encostada no fogão e a cabeça nas orações. Mulher de poucas palavras, muitos calos e nenhum plano. Ela dizia que a vida era o que Deus mandava. E se Deus mandava sofrimento, a gente baixava a cabeça e agradecia. Mesmo assim, meu mundo era leve. Eu não sabia o que era medo. Sabia de frio, de dor de barriga, de apanhar por levar nota baixa. Mas medo de verdade? Não. Esse ainda não tinha conhecido. E devia ter ficado assim. Foi num sábado que ele apareceu. Seu Agnaldo. O nome já vinha com cheiro de fumo e arrogância. Chegou a cavalo, com chapéu largo, barba por fazer e olhar que fazia a gente querer se esconder debaixo da mesa. Eu estava no terreiro, brincando com uma boneca de pano que Valdênia tinha costurado para mim. Ele parou o cavalo, desceu, limpou a bota na calçada e veio vindo. Me olhou como quem escolhe melancia na feira. Com calma, com gosto. Essa é sua filha, Osmar? Meu pai assentiu, sem olhar muito. Bonita menina, já tá mocinha. Na hora eu gelei. Mocinha. Que raio de palavra era essa? Ele me olhou de cima a baixo, com aquele meio sorriso torto de homem que acha que tudo tem dono e que, se não tiver, vira dele mesmo. Vai ser uma esposa boa, viu? Tem jeito de ser calada, como se isso fosse elogio. Meu pai riu, aquele riso envergonhado de quem sabe o que tá vindo. Aguinaldo limpou o suor da testa com um lenço encardido. Depois a gente conversa melhor, Osmar. Tem uns bois para ver hoje ainda. Mas semana que vem passo aqui, para acertar as coisas. Acertar as coisas. Assim mesmo. Como quem fala de trator, de cerca, de cabeça de gado. Ele nem olhou mais para mim. Já tinha decidido. Para ele, eu já era dele. Naquela noite meu pai ficou calado. E minha mãe rezou mais do que de costume. Eu fui dormir abraçada com minha boneca, sem entender o que tinha acontecido, mas sentindo, lá no fundo, que alguma coisa minha tinha sido levada sem me perguntar nada. E foi mesmo. Levaram minha infância, minhas escolhas,
Me jogaram num negócio de homem para homem, como se eu fosse parte da cerca da fazenda. E isso foi só o começo, porque na semana seguinte ele voltou e o acordo foi feito. Como se assina contrato de vaca premiada. E eu só fiquei ali olhando da porta, esperando alguém me tirar dali. Mas ninguém tirou. O dia em que me casaram teve sol, flor na lapela e risada de gente que devia estar chorando. Me emperiquitaram como se eu fosse debutante em baile de princesa. Vestido branco alugado, véu que pinicava a testa e sapato apertado, número menor que meu pé, porque, segundo minha mãe, mulher tem que se acostumar a sofrer em silêncio desde cedo, até com calo. Na igreja, o padre suava mais que o noivo. Eu fingia que respirava. Meu pai entrou comigo, braço duro como tábua de passar roupa, e só sussurrou no meu ouvido: seja obediente, como se eu fosse cachorro de roça. Do outro lado do altar, lá estava ele, seu Aguinaldo Pires de Medeiros, grisalho, inchado, parecendo uma linguiça prestes a estourar. O terno não fechava, o pescoço mal cabia na gola, e o hálito, minha Nossa Senhora, o hálito parecia que ele tinha comido cebola crua com gasolina. Me olhou como quem olha vitrine cara no centro da cidade, satisfeito de si, dono de tudo. E eu era o tudo. A cerimônia foi rápida. As palavras do padre entravam por um ouvido e saíam esfaqueando o estômago. Na saúde e na doença já estava garantida. Só de pensar em deitar com aquele homem. Na alegria e na tristeza já morava comigo desde a semana passada, até que a morte o separe. Ah, meu bem, eu segurei nessa parte com fé, porque a morte, veja bem, era minha última esperança. Troquei alianças com mãos que tremiam, não de emoção, mas de náusea. A festa foi no quintal da minha avó, mesa de madeira, coxinha engordurada, guaraná quente e bolo de 2 andares feito por Dona Neide, que usava fermento vencido. Os convidados? Tudo parente que só aparecia em casamento e enterro. Minha amiga Valdênia apareceu com os olhos inchados. Me abraçou forte e disse: você parece boneca, mas está com cara de enterro. Ela sempre foi sincera demais. E tinha razão. Ao final da tarde vieram me buscar. Uma caminhonete velha com banco duro e cheiro de ração. Me colocaram dentro como quem leva a criação para outra fazenda. Aguinaldo ao volante, sorrindo como se tivesse acabado de ganhar uma leitoa gorda na quermesse. Minha mãe chorava na varanda. Meu pai acenava com 2 dedos como quem diz: vai com Deus e não volta. E eu olhava para trás e via minha vida encolher, ficando pequena no retrovisor. A fazenda dele era longe. 2 horas de estrada batida, poeira entrando por todos os buracos, até pelos poros. Eu fui quieta. Cada solavanco da caminhonete era um aviso do que vinha pela frente. A chegada foi triunfal. Os empregados formavam uma fileira como se estivessem recebendo a rainha da Inglaterra. A nova dona da casa chegou, anunciaram. Nova sim, dona jamais. A casa era enorme, velha, com aquele cheiro de coisa que parou no tempo. Móveis escuros, parede úmida, retrato em preto e branco dos mortos na parede. Ele me mostrou os cômodos com orgulho. Sala, cozinha, quarto principal, que agora era nosso. Entrei. A cama parecia um caixão. Lençol florido, cortina encardida, travesseiro com cheiro de mofo e perfume barato. Aguinaldo ficou na porta, me observando como se eu fosse um touro de exposição. Agora se é minha mulher, disse. A palavra mulher saiu da boca dele como se fosse sentença. Ele quis conversa, mas a conversa dele era só sobre gado, milharal e o tanto que eu ia aprender a ser esposa de verdade. Mulher que presta cuida bem do marido, faz comida, cuida da roupa, sabe agradar, eu assenti. Porque qualquer coisa que não fosse assentir podia virar problema. Na hora de deitar, ele pediu para eu tirar o vestido. Tremi. Não de frio, mas de vergonha. Nunca tinha ficado exposta na frente de ninguém. E ali estava eu, com um homem que podia ser meu avô, mandando eu me despir como se fosse tirar casaco. Fechei os olhos. Tentei fingir que não estava ali, que era só um sonho ruim, que ia acordar em casa,
com Valdênia batendo palma no portão, mas não acordei. A primeira noite foi pior que doença braba. Ele fazia tudo como se estivesse lavando roupa, sem cuidado, sem olhar, só para cumprir tarefa. E eu só respirava fundo, tentando não chorar, porque se chorasse, ele podia se irritar. E eu ainda não sabia do que ele era capaz quando irritado. Quando acabou, ele dormiu roncando, e eu fiquei ali, deitada, encarando o teto, sentindo o corpo doer, a alma escorrer e a infância morrer de verdade. Amanheceu. Levantei antes dele. Fiz café, arrumei a cama, penteei o cabelo e coloquei o vestido mais sem graça que achei na mala. A nova dona da casa tinha que parecer comportada, mas por dentro eu era só caco. As empregadas me olhavam de lado, algumas com pena, outras com deboche. Uma mais velha, a dona Zenaide, me puxou num canto e disse: "Não inventa de contrariar o patrão. Ele não gosta de mulher com opinião." Sorri, porque era o que esperavam, mas por dentro eu gritava. E foi assim que começou meu casamento. Sem beijo, sem amor, sem escolha. Só com ordem, suor, susto e silêncio. Acordar antes do sol virou costume. Não por gosto, nem por disciplina. Era medo mesmo. Medo de deixar o café esfriar, de esquecer de pendurar a toalha, de passar a camisa errada. Medo de dar motivo. Não que ele precisasse, bastava meu jeito de respirar já mais cansado para ele dizer que eu estava com mania de madame. E eu nem sabia ainda o que era ser madame, só sabia ser mandada. Logo nos primeiros dias, percebi que eu não era mulher dele, era funcionário de confiança. Fazia tudo, como se minha existência girasse em torno do conforto daquele traste. Ele acordava, eu já estava na cozinha. Fritava ovo, esquentava leite, lavava a caneca. Depois limpava o corredor, areava a panela, trocava o lençol. Isso quando ele não reclamava que eu respirava mais alto do que devia. Na casa dele, até suspiro era cronometrado. Ele adorava dizer que me tirou da pobreza, como se casar comigo fosse caridade. Como se não fosse ele quem me comprou, com 3 cabeças de gado e uma promessa de segurança que nunca veio. Todo santo dia ele passava com aquele andar de dono do mundo, arrastando as botas, peito estufado e falando coisas como: "Tá aprendendo a ser mulher", ou "Mulher que presta tem que saber calar". E eu, que só queria brincar de boneca com a Valdênia uns meses atrás, agora era dona de casa, cozinheira, lavadeira e amante improvisada. Tudo sem direito a folga ou salário. Os empregados sabiam. Sabiam e fingiam não ver. Me tratavam com aquela falsa reverência de quem respeita por pena. Dona Zenaide, uma mais velha que já tinha visto muita tragédia naquela fazenda, uma vez me puxou pelo braço na despensa e falou baixinho: "Você não precisa chorar alto. Aqui ninguém escuta mesmo." E não escutavam mesmo, nem se eu gritasse. Aguinaldo tinha um talento especial para controle. Um dia, esqueci de passar a camisa azul que ele gostava. Aquela maldita camisa que ele usava só quando vinha visita. Quando percebeu, fez um escândalo na frente de 2 vaqueiros. Disse que nem mulher de bordel tratava homem assim. Os homens riram. Eu ri também. Por dentro, claro. Por fora eu pedi desculpa e fui correndo passar. Que remédio? Domingo era dia de teatro. Vinham os amigos, os parentes distantes e eu virava vitrine. Ele me mandava colocar os vestidos mais novos, aqueles que ele mandou fazer sob medida, para me exibir como se eu fosse parte da mobília de luxo. "Olha como ficou bem criada", ele dizia enquanto passava a mão nas minhas costas, como quem mostra cavalo premiado. E eu sorria, porque era isso ou ficar sem janta. As mulheres, as mulheres, algumas me olhavam com pena, outras com aquela invejinha disfarçada. Teve uma que chegou a dizer que queria ter minha vida, uma casa grande e um homem trabalhador. Eu quase engasguei na saliva de tanto rir por dentro. Trabalhador ele até era, eu admito, mas o único trabalho que ele fazia bem feito era me lembrar, todo dia, que eu era a propriedade dele. Tinha noite que ele deitava cansado e roncava antes de fazer qualquer coisa. Nessas noites eu agradecia a todos os santos.
Mas tinha outras que ele chegava disposto. E aí, minha filha, era a parte mais amarga. Não importava se eu queria, se estava doente, se estava com dor de cabeça ou com cólica. Ele vinha do mesmo jeito. E se eu tentasse evitar, ele chamava de frescura. Mulher tem que servir o marido, uai, ele dizia, como se eu fosse prato de sopa. Aos poucos fui me apagando. Não adiantava lutar, nem sonhar. Os livros da escola? Ele mandou jogar fora. Isso é coisa de desocupada. As cartas da Valdênia sumiram. Nunca mais vi. A boneca que trouxe escondida na mala? Ele encontrou e quebrou. Você agora é mulher. Tem que crescer. E cresci. Cresci da pior forma. Cresci na marra. Comecei a decorar os rumores dele. Quando ele vinha batendo a porta com força, era melhor não cruzar no caminho. Quando assobiava baixinho, estava com vontade. Quando não falava nada, aí era o pior. O silêncio dele era mais perigoso que tempestade. E eu já era especialista em prever tempestade. Não se engane, viu? Ele não precisava bater. O jeito que me olhava, o jeito que me falava, o jeito que me deixava sem ar, tudo era pancada. Só que sem hematoma. Mas a alma andava roxa. Passavam os dias e eu era só um nome no grito dele. Teca, para isso, Teca, para aquilo, esposa só no papel, alma penada no resto. E o pior é que, por fora, parecia tudo certo. A cidade comentava, a menina tá se dando bem, hein? Casou com um homem de posses. Posses, sim. Só esqueceram de perguntar se ele tinha coração. Porque isso, meu bem, estava em falta. E eu, coitada, só acumulando função e tristeza. Mas acredita se quiser, dentro de mim ainda tinha uma coisa viva, uma vontade guardada, pequenininha, mas teimosa, uma faísca, aquela que esperava só um vento para virar incêndio, porque mulher não foi feita para ser móvel, nem tapete, nem troféu. Uma hora o sangue esquenta, e quando esquenta, até santo se assusta. Mas isso é mais para frente. Agora deixa eu terminar esse pedaço respirando fundo, porque reviver isso aqui mexe com coisa que eu achava que já tinha enterrado. Não enterrei, não. Tá tudo aqui, latejando como dente inflamado. Se você aguentou até aqui, deixa seu like, meu bem. É como se você dissesse, eu tô vendo você, Astéria. E isso já vale mais que todo o silêncio que me fizeram engolir. Me conta de onde tá ouvindo isso. Vai que nessa cidade tem outra mulher engolindo as mesmas dores, achando que tá sozinha. O pior momento do dia sempre era quando o portão fechava e o barulho da caminhonete sumia estrada fora. Era quando eu sabia que ele estava em casa, que não tinha mais ninguém para olhar, para distrair, para testemunhar, só eu, ele e aquele silêncio que gritava. Naquela noite fazia calor, um calor abafado que grudava na pele. Eu tinha tomado banho cedo, botei uma camisola fina, daquelas que ele dizia que eu usava para provocar, mesmo quando eu só queria era dormir fresca. Me deitei já tensa. Dormir não era simples. Dormir significava estar vulnerável. A cama não era cama, era território. Escutei os passos dele no corredor, lentos, arrastados, firmes. Meu estômago virou do avesso. Ele vinha. Dava para saber pelo jeito da madeira rangendo. Quando ele empurrava a porta, não fazia estardalhaço, fazia suspense. Era como se gostasse de ver o medo escorrer antes mesmo de falar uma palavra. Tá acordada? Não respondi. Fiquei de olhos fechados, fingindo um sono leve. Um teatro que nunca funcionava, mas eu insistia, porque era tudo que eu tinha. Ele entrou, sentou na beira da cama. A mão pesada veio direto na minha coxa. Hoje eu tô precisando, Teca. Sem essa de frescura. Virei o rosto. Não quero, Aguinaldo. Me deixa. Que história é essa? Tá achando que tem direito de escolher agora? A voz dele veio seca, fria. Repeti. Eu não quero. Me deixa em paz. Ele riu. Baixo. Aquela risada de quem não aceita ser contrariado. Levanta. Fiquei. Levanta, porra. Eu não levantei. Quando a mão dele veio com força, tentei empurrar. E empurrei mesmo, de verdade. Com raiva, com medo, com tudo misturado. Ele perdeu o equilíbrio, caiu no chão com um baque surdo.
O que veio depois não foi grito, nem tapa. Foi pior. Levantou devagar, sem dizer uma palavra. Veio até mim, me puxou pelo braço como se eu fosse saco de estopa. Eu gritava, pedia, tentava soltar. Ele não estava nem aí. Me arrastou pelo corredor, pela cozinha, pelo terreiro, exposta, com a pele grudando na poeira, com os pés ralando na pedra. Nem olhava para trás, só andava, com raiva, com fúria, com aquele orgulho ferido que homem ignorante chama de honra. A baía dos cavalos era no fundo do terreno, um lugar que fedia a fezes, urina e palha podre. Os bichos estavam inquietos, o chão enlameado, o ar insuportável. Ele abriu a porta com um chute, me jogou lá dentro como se fosse lixo e o tapa veio forte, bem na maçã. Quer dormir sozinha? Então dorme com os bichos. Vamos ver se aprende a respeitar homem. A porta bateu, trancada. Fiquei ali, com o corpo sujo, doendo, com as pernas tremendo, o coração disparado, o rosto quente de vergonha, as moscas zumbindo, os cavalos me olhando. Até eles pareciam ter pena. Sentei no chão duro. O cheiro era insuportável. Palha molhada, suor animal, fermento de dejetos que grudavam na garganta. Tentei me cobrir com os braços. Tentei achar algum canto menos nojento. Mas não tinha. Passei a madrugada ali, sem chorar. Chorar era luxo. Chorar dava sede. E eu nem isso tinha. A cabeça rodava. A alma, se existia ainda, devia estar sentada num canto esperando o corpo acabar de sofrer. Não pensei em fugir. Por que fugir para onde? Não pensei em gritar. Porque quem ia ouvir? Só fiquei ali, esperando amanhecer, esperando ele se acalmar, esperando o tempo fazer alguma coisa por mim, porque eu já não podia fazer nada. Quando ele veio abrir a porta, não disse uma palavra. Só olhou, viu meu estado. Não pediu desculpa, nem riu. Só cuspiu no chão e disse: vai tomar banho. Tá fedendo igual porca. Voltei para o quarto andando devagar. Cada passo era uma faca. Entrei no banheiro. Me lavei como quem tenta tirar o pecado dos outros do próprio corpo. Esfreguei até a pele arder. Mas o cheiro não saiu, porque o fedor não estava fora. Estava dentro. Era dele. Era do que ele fez. Era do que ele me obrigou a ser. Depois daquele dia, eu parei de fingir que estava tudo bem. Não que eu reclamasse. Eu já sabia que reclamar só piorava. Mas parei de sorrir, de agradar, de tentar. Parei de acreditar que ia melhorar. Porque não ia. Só continuei vivendo. Porque, às vezes, viver é a única forma de resistir. E isso, meu bem, foi o que sobrou de mim naquela noite. Tudo começou com um enjoo besta, daqueles que a gente acha que é só comida estragada ou calor demais. No primeiro dia ignorei. No segundo, disfarcei. No terceiro, quase caí da escada com a cabeça girando feito peão velho. Mas continuei fingindo que era nada, porque naquela casa doença não era desculpa, era provocação. Aguinaldo já andava irritado por coisa à toa. Bastava uma colher estar do lado errado do prato para ele bufar. E eu, com as forças escorrendo pelo ralo, só conseguia andar torta, segurar o estômago e tentar fingir normalidade. Você tá com cara de defunto, ele disse uma noite, enquanto eu tentava arrumar a cama dele sem cair em cima. Não respondi. Estava mais preocupada em não vomitar no travesseiro. Olha aqui, Teca, eu tô te aguentando, viu? Você vive com essa cara de coitada, não serve nem para esquentar um feijão e agora tá desfilando pela casa parecendo que levou uma pancada na cabeça. Vai se ajeitar, mulher? Ele continuava falando. E eu ali, parada, tentando ouvir, mas não conseguindo entender nada. As palavras batiam e voltavam. Era como se meu corpo estivesse com a antena quebrada. A única coisa que funcionava era a náusea, e essa estava firme. Do nada, senti a garganta fechar, o estômago virar. E antes que eu conseguisse correr para o banheiro, foi. Vomitei. Na frente dele, nos pés dele, na bota nova. Uma pasta quente, ácida, fedida, saindo de mim como se o corpo dissesse: chega, não aguento mais nem te digerir. Ele olhou para baixo, olhou para mim. O mundo congelou. Mas você é um bicho, Teca. Que porra é essa? Tá me gozando, é? Tentou me empurrar. Eu só tremia. Mais um jato.
pegou na calça dele, e então veio o tapa, estalado, rápido, estúpido. A bochecha ardeu, o ouvido zuniu, mas o vômito não parou. Saí tropeçando, batendo nas paredes, com ele gritando atrás de mim. Você é nojenta! Isso que dá ficar com mulher de roça, desgraça! Bateu a porta do quarto e foi embora bufando, me deixando ali, suja, fedida, com o gosto azedo ainda na boca e o mundo girando mais do que nunca. Foi quando Dona Zulmira apareceu, a mais velha das empregadas, a que sempre fingia não ver, mas via tudo, calada, com cara de quem já tinha vivido desgraça demais para se chocar com qualquer coisa. Entrou devagar, parou na minha frente, me olhou daquele jeito que só mãe de verdade sabe olhar. Nem perguntou nada, só pôs as mãos na minha cabeça, empurrou meu cabelo para trás, enxugou a boca com o avental e mandou: chama as meninas, vai precisar limpar tudo. Agora. As outras vieram rápido. Nenhuma riu, nenhuma comentou. Limparam o chão, tiraram o lençol, abriram a janela. Zulmira ficou comigo, silenciosa. Fechou a porta, sentou do meu lado e disse baixo, quase num sussurro: deita aqui, deixa eu ver uma coisa. Obedeci, porque ali não era mando, era cuidado. E isso eu já nem lembrava como era. Ela colocou as mãos nos meus seios, apertou devagar, depois passou para a barriga, palpou com firmeza, olhou nos meus olhos e soltou. Tá esperando um neném. Na hora não reagi, porque aquilo não fez sentido. Depois o chão se abriu. Neném? Dentro de mim? Do corpo que ele rasgava quando queria? Do ventre que eu já odiava por me fazer mulher tão cedo? Senti um frio na espinha que nem cobertor grosso cobria. Ela confirmou. Tá de umas 8 semanas, mais ou menos. Por isso esse enjoo. Por isso esse cansaço. Eu só encarava o teto. O teto me encarava de volta. Um bebê. Dele. De um homem que me tratava como capacho. De um monstro que já me quebrava por dentro. E agora tinha deixado um pedaço dele plantado no meu ventre. A única coisa que consegui dizer foi: e se ele fizer com a criança o que faz comigo? Zulmira não respondeu. Só segurou minha mão. Apertou forte, firme. A resposta estava no silêncio, porque ela também sabia o que homens assim são capazes. E ali, naquele quarto, com o rosto marcado de tapa, o estômago vazio e a alma cheia de medo, eu descobri que estava grávida. E que não era alegria, não era esperança, era terror puro, porque o que nascia ali não era só um filho, era a continuação do inferno. A noite mal tinha começado quando ele voltou para casa com aquele andar duro de quem quer fazer barulho só com os passos. Eu já sabia que vinha coisa ruim. O som da bota batendo no chão já dava o tom do que esperava. Ele entrou sem bater, como sempre. Nem perguntou se eu estava acordada. Só veio direto, jogando as chaves na cômoda, abrindo o armário com pressa, falando alto, nervoso com coisa que nem se deu ao trabalho de explicar. Essa casa virou o quê, Teca? Eu chego e não tem água gelada, toalha no banheiro tá torta, o sabão acabou. Você faz o quê o dia inteiro, mulher? Fica aí deitada feito porca prenha? Não reagi. Só tentei sentar na cama devagar, porque a tontura não me deixava pensar direito. A barriga começava a espesar, parecia que cada costela já estava abrindo espaço à força. Mas ele não queria saber, queria obediente, pronta, calada, sentou na beira da cama, colocou a mão no meu ombro e falou com aquela voz mansa que ele usava antes de virar o bicho. Hoje eu tô querendo e você não vai começar com frescura. Segurei a respiração. Aquilo me subia pelo estômago. Mas dessa vez o nojo virou coragem. Não dá, Aguinaldo. Eu tô grávida. Ele arregalou os olhos. Ficou mudo por uns segundos, como se a palavra tivesse batido nele de surpresa. Depois abriu um sorriso, daqueles falsos, que gelam mais que sorriso de defunto. Tá mesmo? Sabia que uma hora ia dar certo. Vai ser homem. Vai ser igual a mim, forte, destemido, cabeça erguida. Andava de um lado para o outro no quarto, empolgado, como se tivesse ganhado uma novilha premiada. Mas olha, Teca, vê se não me faz a besteira de parir mulher, hein? Porque se nascer igual a você,
fraca, lenta, cheia de chororó, aí já começa apanhando. Tem que vir homem, que nem eu, que resolva. Não consegui responder, nem gritar, nem chorar. Só fiquei ali, com a mão na barriga, tentando entender como alguém podia transformar uma notícia dessas num aviso de ameaça. Ele dizia que ia criar o filho do jeito certo. E o jeito certo dele era grito, tapa, dedo na cara e comida fria jogada fora por birra. Tentou me puxar pela cintura, mesmo depois de ouvir que eu estava mal, que meu corpo pedia descanso. Grávida agora quer se fazer de santa, é? Isso aqui ainda é meu. Não esquece. A criança é minha. E você também. Me soltei devagar. Disse de novo que não dava. Dessa vez ele só bufou, praguejou e saiu do quarto como quem esmurra a porta com o pensamento. A casa ficou em silêncio. O tipo de silêncio que dói no osso. Na manhã seguinte, acordei com dor nas costas e náusea leve. Mas a cabeça pesava mais que tudo. Tentei levantar devagar, como vinha fazendo todos os dias. Lavei o rosto, amarrei o cabelo, vesti o vestido azul desbotado que mal cobria a barriga. Nem olhei no espelho. Já sabia o que ia ver. Uma mulher que não reconhecia mais o próprio reflexo. Na cozinha, preparei o café. Coloquei a água no fogo, separei o pó. A colher tremia na minha mão, mas continuei. O cheiro forte me embrulhava, mas respirei fundo. O corpo não podia parar. O mundo ali dentro, naquela barriga, dependia disso. Ele passou por mim no corredor sem dizer bom dia. Só grunhiu qualquer coisa sobre precisar do cavalo pronto até o fim da tarde. Eu fiz que sim com a cabeça, como sempre. Mas por dentro, a vontade era de dizer que cavalo nenhum importava mais, que o que estava prestes a nascer precisava de muito mais que sela e ferradura. Enquanto a barriga crescia, os medos cresciam junto. Não era só medo de parir, era de criar. De ter que ensinar alguém a ser gente dentro de um ambiente que só ensinava até gritar, mandar, pisar. Eu via Aguinaldo sentar na varanda e cuspir no chão como se aquilo fosse parte da rotina. Vi ele bater no cachorro porque o bicho latiu fora de hora, gritar com o empregado que tropeçou no balde, xingava a criança que passava perto do portão. E eu pensava, como é que se cria um filho perto disso? O pior era imaginar que a criança ia ver tudo, crescer ouvindo que mulher só serve se for calada, que homem de verdade bate o pé e a mão, que criança não pode chorar, que tem que obedecer, que carinho é coisa de fraco. Eu não queria parir mais um Aguinaldo, nem mais uma Astéria, com medo de respirar. À noite, deitei devagar. Denise me trouxe um pano molhado para colocar na testa, me ajudou a subir na cama, falou pouco. Só olhou para minha barriga e depois para mim, como quem dizia, vai ser difícil, mas você vai aguentar. E eu ia, não por mim, mas pelo que estava ali dentro, porque se tinha uma coisa que eu ainda podia tentar mudar, era aquilo. Não dava mais para ser só a mulher que sobrevive, tinha que virar a mulher que protege. Aguinaldo chegou cuspindo fogo, a cara vermelha, a camisa grudada no suor e o cheiro de ranço vindo antes da presença. Jogou o chapéu na cadeira, bateu a porta da cozinha e já começou a ranger os dentes. Cadê minha comida, Teca? Tá pensando que eu almoço onde? Com as galinhas? Eu, ali, perto do fogão, suando dobrado, sentindo as pernas moles e os olhos ardendo, não respondi de primeira. A panela estava quase pronta. Era só mais uns minutos. Mas claro que ele não sabe o que é esperar. Nem micro-ondas aguentaria o gênio dele. Fala, mulher! Ou ficou muda agora também? Já não serve para parir direito, agora não cozinha na hora certa? Aquilo me ferveu por dentro. O sangue subiu tão rápido que nem pensei. Só respondi, seca, com a voz trêmula de raiva engasgada. Se o senhor quiser comida no seu tempo, compra um relógio novo, ou aprende a levantar e fazer sozinho. O silêncio que se seguiu foi como o respiro do trovão antes do raio cair. Ele me olhou com os olhos arregalados, se levantou devagar, como bicho prestes a atacar. Repete, Teca, repete que eu te ensino no tapa. Deu um passo, outro, chegou perto, o braço já enrijecido, o pescoço pulando de raiva. Mas parou.
Olhou para a barriga, aquela barriga enorme que agora fazia sombra no fogão, e suspirou. Como se lembrar que não podia descarregar o ódio ali. Ainda. Você só está de pé por causa dessa criança. Não esquece isso. Virou as costas bufando como touro vencido por cerca. Foi quando senti a primeira fisgada. Um aperto súbito, forte, que me fez dobrar o joelho ali mesmo no chão da cozinha. Segurei na beirada da mesa, mas não teve jeito. A dor voltou, pior, rasgando tudo por dentro como faca cega. E então, estalou. Um som molhado, quente, no meio das pernas. A bolsa rompeu, a água escorreu e com ela escorreu minha calma. O chão ficou sujo, eu paralisada. Zulmira! Ele gritou sem entender o que fazer com aquilo. Chama elas, rápido, que a Teca tá tendo o menino. A velha veio correndo, batendo os pés com a força que só idosa desesperada tem. Atrás dela, Denise e mais 2 moças, as outras empregadas, apareceram feito sombra no desespero. Nem perguntaram. Já sabiam. Pro quarto. Ajuda ela. Pega os panos. Água quente. Anda, minha gente. Me levantaram aos trancos. Me carregaram tropeçando pelos corredores, entre grito, água no balde e pano embolado. Deitaram-me na cama que eu sempre temi. E ali começou. A primeira contração foi como soco no meio do corpo. A segunda, como fogo subindo pelas costelas. Eu gritava, sem pudor, sem controle. Gritava como se a dor fosse sair pela garganta. A camisola colava na pele, o cabelo grudava na testa. O suor escorria com gosto de medo. Não é hora ainda, eu berrava. Falta tempo, não tem 9 meses. Mas ninguém segura filho que decide nascer no susto. Lucas, porque eu já chamava assim, mesmo sem saber, estava vindo. E eu, naquele estado miserável, rezava com os dentes cerrados. Meu Deus, me deixa viva. Só isso. Eu não posso morrer agora. Não posso deixar esse menino sozinho com aquele desgraçado. Zulmira segurava minha mão com força. As outras esfregavam minha testa, trocavam os panos encharcados, falavam comigo como se as palavras fossem anestesia. Não eram. A dor era rainha ali. Mandava e desmandava. A cada puxo, eu achava que ia apagar. A cada grito, parecia que minha alma ia junto. Mas continuei. Não por mim, por ele, por Lucas. Depois de um tempo que já não dava para contar, veio o choro. Um choro fino, agudo, o primeiro som de vida verdadeira naquela casa. Zulmira levantou o bebê, envolto em pano velho, suado, sujo de sangue e esperança. É menino, disse. Aguinaldo quis entrar, mas Zulmira gritou da porta. Aqui não, não agora. Ele recuou. E eu, com os olhos quase fechando, sussurrei. Antônio Lucas. Antônio porque ele ia me bater se não fosse. Porque era nome de pai, de orgulho dele. Mas Lucas, Lucas era meu. Era o nome que sonhei, que guardei, que dei escondido mesmo antes de saber se era menino. E nunca chamei ele de Antônio. Nunca. Para mim, sempre foi Lucas. Meu menino. Minha resistência. A primeira vez que o coloquei no peito, ele olhou para mim como se já soubesse. Como se dissesse, vai ser difícil, mãe, mas estamos juntos. E eu acreditei. Porque naquele olhar, naquela boquinha sugando fraco, cansado, morava uma coisa que eu nunca tive com ninguém ali. Vínculo. Ali, naquela cama onde já chorei tanto, nasceu minha força. Criar filho já era duro. Criar filho em casa de macho imprestável e bruto era quase milagre. E eu, que nunca fui santa, virei mártir do dia para a noite. Não por fé, mas por obrigação. Porque se eu não cuidasse do Lucas, quem ia? Naqueles tempos, mãe não tinha folga. Nem domingo, nem feriado, nem quando estava doente. Se o menino chorava de madrugada, era meu ouvido que escutava, meu colo que aquecia, minha teta que alimentava. E se eu demorava 2 minutos para atender, Aguinaldo já começava a resmungar. Esse moleque só sabe chorar. Vai crescer frouxo desse jeito. Frouxo era ele, que nem coragem tinha de segurar a criança sem parecer que estava carregando uma bomba prestes a explodir.
A casa virou campo de guerra. Um bebê de colo de um lado, um animal de 2 pernas do outro e eu no meio, tentando equilibrar prato, colher, mamadeira e dignidade. Essa última meio quebrada, mas ainda teimando em existir. Com o tempo, Lucas foi crescendo. Primeiro engatinhando pela varanda, depois andando feito patinho bêbado pelos corredores. Tudo era novidade para ele, tudo era risco para mim. Cada canto da casa era uma possível tragédia com Aguinaldo por perto. Teve um dia, daqueles que o homem chegou bufando, depois de perder uma venda qualquer. O almoço atrasou. Lucas, coitado, derrubou o copo na mesa. Coisa de criança. Normal. Mas para ele, motivo para a cena. Levantou da cadeira, empurrou o prato, foi para cima do menino com a mão já erguida. Já está aprendendo a ser inútil igual a mãe? Não pensei, não hesitei. Entrei no meio, tomei o tapa no lugar do meu filho. A mão pesada estalou no meu braço com força. Doeu, mas a dor foi pouca perto da revolta. Aquele dia foi o último. Não falei nada, só engoli seco, peguei o menino no colo e fui para o quarto. Mas ali, enquanto limpava a lágrima dele com o que restava do meu orgulho, decidi que Aguinaldo ia pagar. Não tinha família para recorrer. Meus pais, esses 2 que me deram em casamento, como quem troca porco por fardo de arroz, nunca mais mandaram notícia. Nem um bilhete, nem uma visita, nem uma reza. Para eles, eu tinha virado produto despachado. Não voltaria nunca, nem para enterro. E se não tinha volta, ia ter revanche. Esperei ele dormir, como sempre fazia depois da janta. Roncava alto, fedendo a pinga e vaidade. Fui até o escritório dele, aquela salinha cheia de livros que ele fingia entender. Abri as estantes devagar, procurando alguma pista, alguma ideia, qualquer coisa que me ajudasse a sair do buraco. Foi quando encontrei um livro grosso, capa verde, com letras miúdas, Plantas medicinais e seus efeitos. Abri por curiosidade, li as primeiras páginas e já soube. Ali tinha ouro. E veneno. Passei noites lendo escondido. Aprendi mais com aquele livro do que com os anos todos que passei engolindo desaforo. Umas raízes causavam sono profundo. Outras deixavam o coração lento. Algumas podiam matar se mal dosadas. Eu lia, anotava, decorava, como quem prepara feitiço. Mas não queria fazer besteira sozinha. Precisava de conselho, de apoio. Chamei Denise, pedi silêncio e coragem. Eu não aguento mais. Ele quase bateu no Lucas. Quase. Mas se eu não tivesse entrado na frente, tinha marcado o menino. E isso eu não vou permitir. Nunca mais. Ele não encosta mais em mim, nem no meu filho. Ela olhou firme, engoliu o medo e respondeu: tem uma mulher. Fica a umas 4 horas daqui, depois da estrada de terra, antes do rio. Dizem que ajuda a mulher assim, que quer sair, mas não sabe como. Ela já escondeu gente, já mandou o marido para o hospital. Só não tem misericórdia de homem ruim. Respirei fundo. O coração batia como quem sabia que o fim estava perto. Leva a gente até lá? Ela sorriu. No que depender de mim, vocês 2 vão sair dessa casa andando. E ele nem vai saber como. No dia seguinte, comecei a guardar pão seco, remédio, mamadeira. Amarrava tudo numa trouxa escondida atrás do baú. Peguei o dinheiro que ele deixava na gaveta, de troco de feira, uns trocados que achei embaixo da cama, juntei tudo, esperei ele sair e fui, com o menino no colo, a coragem no peito e Denise ao lado. Porque homem nenhum ia mais fazer minha vida um porão escuro. E meu filho não ia crescer aprendendo a gritar antes de aprender a falar. Saímos no escuro. Nem o galo sabia que hora era. Denise carregava uma sacola com fraldas e pão seco. Eu, com Lucas apertado contra o peito, sentia a cabeça dele afundar no meu ombro como se soubesse que estava fugindo também. Nem olhei para trás. Para quê? Atrás só tinha passado mal resolvido. Voz grossa, mão pesada e o cheiro de coisa estragada. A estrada era longa, barrenta, cheia de buraco, mas andar nela doía menos do que passar mais um dia naquela casa. Cada passo que eu dava era como cuspir na cara de Aguinaldo. E olha,
Cuspe nunca me pareceu tão nobre. Andamos horas, sol nascendo devagar, galinha cantando longe, a barriga roncando. Lucas dormia e acordava no ritmo da sacudida da caminhada. Nem chorava muito. Como se também tivesse entendido que aquele dia não era de lamento, era de salvação. Chegamos na tal casa perto do meio-dia. Uma casinha simples, escondida atrás de uma cerca torta, com cheiro de erva no ar e um silêncio que parecia ouvir. A mulher apareceu na porta antes mesmo de batermos. Alta, magra, com cabelo branco e um olhar que atravessava a parede. Vocês são as duas que vieram com sede, né? Denise assentiu. Eu só abracei o menino com mais força. Entra. Aqui homem só entra morto, ou se for irmão de sangue. E mesmo assim, com aviso. Dentro da casa, tudo era ajeitado. Tinha mesa limpa, café passado, panela no fogão e uma rede armada perto da janela. Ela não perguntou muito. Nem precisava. Olhou minha cara, viu o corte mal cicatrizado, o cansaço no ombro, a espinha tensa. Olhou para Lucas, depois para Denise. E entendeu tudo. Sentamos. Ela serviu café sem açúcar e pão amanhecido. Comi como se fosse banquete. O menino mamou ali mesmo, de lado, como quem também estava exausto de carregar nome de pai sem honra. Você quer o quê? Ela perguntou. Eu nem soube responder de primeira, porque a cabeça ainda girava em volta da culpa, da dor, do medo. Mas depois veio seco, direto, do fundo da garganta. Quero sumir. Quero que ele nunca mais encoste em mim e que não chegue nem perto do meu filho. Ela assentiu, pegou um pote de vidro, abriu a tampa e colocou sobre a mesa. A gente começa por aqui. Dentro do pote tinha folhas secas, sementes, uns pedaços de raiz com cheiro forte. Isso aqui amolece homem, não mata, mas tira-te valentia. Pode colocar no feijão, no café, na sopa, vai ficando mole, devagar. Se quiser coisa mais forte, a gente prepara. Pensei. Muito. Eu não quero cadeia. Quero que ele viva. Mas viva longe, sem força, sem coragem de fazer mal para ninguém. Ela sorriu. Aquele sorriso que mistura pena e respeito. E então é veneno leve, só o suficiente para afastar. Passei 3 dias ali. Comi, dormi, aprendi. A mulher era mais que curandeira. Era conselheira, parteira, justiceira. Já tinha escondido mulher espancada, ajudado viúva a recomeçar, criado órfão de pancada, me ensinou que fuga não era covardia, era sobrevivência. No 4º dia, Denise voltou para casa para não levantar suspeita. Eu fiquei mais um tempo. O menino já começava a balbuciar, mexer os olhos, mamar com mais força. Cada vez que ele me olhava, eu via minha própria infância ali e prometia para ele em silêncio: você não vai passar pelo que eu passei, nem que eu tenha que virar sombra para te proteger. Antes de ir embora, a mulher me entregou um saquinho com pó marrom. Guarda isso. Se ele chegar perto de novo, você mistura aqui. Não vai levantar suspeita. Só vai tirar o que ele mais preza, o controle. Voltei. Não para casa, para perto. Me escondi uns dias na pensão da cidade. Disse que tinha ido visitar parente. Esperei Aguinaldo se acalmar, tomar umas, espalhar a versão dele, que a mulher tinha surtado e fugido com o filho. Ninguém estranhou. Ninguém perguntou. Homem, quando some mulher, sempre inventa loucura para justificar. E o povo acredita, porque é mais fácil culpar quem apanha do que ouvir por que apanhou. Fiquei ali, quieta, estudando. O próximo passo era dele, mas a jogada agora era minha. Voltar para a casa daquele homem foi como pisar num campo minado, vestida de noiva. O coração acelerado, o filho no colo e a mentira pronta na ponta da língua. Eu sabia que cada palavra tinha que ser escolhida como quem costura roupa de defunto. Com calma, precisão e sem deixar buraco. Aguinaldo estava no alpendre, de braço cruzado, cara fechada e os olhos miúdos de raiva. Parecia bicho esperando presa voltar para o cercado. Levantei o queixo, apertei Lucas no colo e fui. Fugiu, né, sua desgraçada? Fugiu de mim achando que ia ficar por isso mesmo? As palavras saíam cuspidas, pesadas, com aquele ódio que ele sempre guardou só para mim.
Se fizer isso de novo, Teca, eu te mato. Você me entendeu? Eu te mato. Fiquei parada. Não tremi, não chorei, só respirei fundo e deixei a mentira sair como se fosse verdade de missa. Não fugi de você, Aguinaldo. De jeito nenhum. Tive que sair às pressas. Minha prima passou mal. Caiu doente de repente. 4 filhos pequenos. Não dava para deixar ela sozinha. Ele me encarou como quem cheira carne suspeita. Olhou de cima a baixo. E nem para deixar recado? Nem um bilhete, porra. Tudo tão rápido, tão confuso. Não pensei direito. Mas voltei, tô aqui. E nunca mais saio sem te avisar. Você é meu marido. Meu chão. Vi os ombros dele baixarem um pouco. O ego dele era tão frágil quanto a moral. Bastava soprar com jeitinho. Aproveitei. Fiz cara de saudade. Sorriso de esposa que aprendeu a lição. Você foi tão bom comigo, Aguinaldo. Me tirou da pobreza, me deu uma casa, uma cama quente, um filho lindo. Que sorte a minha ter casado com um homem assim. Ele mordeu o canto do lábio, disfarçando o sorriso torto. Inchou o peito como o peru de domingo. Pois é, sou homem de palavra. Dou do bom e do melhor. O problema é mulher que não sabe agradecer. E eu aprendi a agradecer. Ofereci um jantar como se oferecesse trégua. Disse que ia fazer o prato favorito dele. Frango com quiabo, angu e aquele arroz soltinho que ele adorava. E fiz mesmo, com capricho, com cheiro de lar e gosto de engano. Ele comeu como se eu tivesse voltado por amor. E eu servi como quem envenena por justiça. Naquela mesma noite, depois de botar Lucas para dormir, fui até a latinha escondida no fundo da bolsa. O pozinho que a mulher da roça me deu. Nada que matasse, nada que chamasse a atenção. Só o suficiente para tirar o brilho, a força, a valentia falsa. No dia seguinte, preparei o café com leite do jeito que ele gostava. Doce demais. E ali, escondido na doçura, uma pitada do começo do fim. Dia após dia, uma colher aqui, uma pitada ali. No feijão, no chá da tarde, até na água com açúcar que ele pedia quando dizia que o estômago estava embrulhado. Deve ser nervoso, eu dizia com cara de esposa preocupada. Vou fazer um chá de erva boa para te acalmar. E ele tomava. Tomava como se estivesse sendo cuidado. E tava, mas não do jeito que ele pensava. Na cama, me ofereci sem medo. Deitei ao lado, passei a mão no peito dele, sussurrei palavra doce com gosto de veneno. Ele achava que tinha vencido, que eu tinha voltado mansa. Mas o que ele não sabia é que a mulher que voltou não era mais a mesma. Era uma outra, com ódio no olhar e um plano cozinhando em fogo baixo. Aguinaldo começou a definhar aos poucos, como fruta esquecida em prateleira. Primeiro foi o cansaço. Dormia depois do almoço como se tivesse corrido maratona. Acordava tonto, tropeçava nos próprios pés, esquecia onde tinha posto as chaves. Deve ser o calor, ele dizia, suando sem esforço. Eu concordava, claro. É amor. Esse tempo muda tudo, até o humor. Enquanto isso, mexia o chá com aquela colher que já conhecia bem o pozinho milagroso. O chá era de camomila, mas o segredo era o que não estava escrito no rótulo. Logo veio a fraqueza. Os braços dele, que antes me seguravam como quem carrega saco de cimento, mal levantavam uma garrafa. Reclamava de dor no peito, no estômago, na alma. Essa última eu duvidava que ele ainda tivesse. E eu lá, firme no papel. A esposa atenciosa, que traz água na bandeja, ajusta travesseiro, oferece paninho úmido na testa. Descansa com Aguinaldo. Você precisa de paz. Ele não desconfiava de nada. Achava que era abençoado por ter uma mulher assim, que mesmo depois de umas confusões, como ele chamava as pancadas e gritos, ainda estava ali, devotada. E eu estava. Só que devotada à vingança. Os empregados viam tudo. Observavam de canto de olho o patrão se arrastando, ficando branco feito papel, tropeçando nas palavras. Ninguém dizia nada. Nem uma pergunta, nem um comentário. Quem já viu demais aprende que silêncio protege. Zulmira, a mais velha, só fazia o sinal da cruz cada vez que via ele cochilando no alpendre em pleno meio-dia.
Denise? Ah, Denise segurava o Lucas no colo, cantava baixinho, me olhava de longe e piscava. A cúmplice perfeita. Sabia de tudo e me dava cobertura enquanto eu encenava a esposa cuidadosa que Deus esqueceu de canonizar. Toda noite, depois de botar Lucas para dormir, eu servia o jantar. Às vezes caldo leve, outras vezes mingau com mel. Acho melhor você evitar carne, amor. Seu estômago não anda aguentando. Ele acenava com a cabeça, já com o olho mole, a mão trêmula. Um dia, sentou à mesa, olhou para a comida e disse: "Você é boa demais para mim. Nem sei como ainda está aqui." Não respondi. Só passei o guardanapo e empurrei o prato mais perto dele. Comeu com lentidão, respirando fundo. Depois foi para a rede. Dormiu em 5 minutos. Eu recolhi os pratos, lavei tudo e escrevi no meu caderno: Dose 27. Sono profundo. Apetite baixo. Que continue assim. Mas teve uma noite que ele passou do ponto. Acordou suando, respirando com dificuldade, tremendo feito vara verde. Eu, do meu lado da cama, levantei como quem cuida de enfermo. Molhei pano, trouxe água, ergui o travesseiro. Aguinaldo me olhou com um desespero que eu nunca tinha visto. Um olhar que não era de raiva nem de posse. Era de fraqueza pura. De quem sabia que estava perdendo a guerra. Teca, se eu morrer, você cuida do menino? Aquilo me acertou como tapa. Pela primeira vez, ele se referia a Lucas como alguém que precisava ser protegido. Não como um moleque chorão. Você não vai morrer. Menti com voz calma. É só uma virose, amor. Descansa. Mas ele não calou. A febre devia estar derretendo o juízo. Eu sei que não fui bom. Sei o que fiz com você. Sei que gritei, que te bati, que tratei você como se fosse nada, e nem falo do menino. Aquilo que quase fiz, se você não tivesse entrado na frente, Deus me perdoe. Fiquei ali, ouvindo tudo com a cara de quem cuida, mas por dentro o estômago dava voltas. Você sempre foi melhor do que eu mereci, Teca. Aquelas palavras vindas daquele homem soavam como piada de mau gosto. Só que ele falava sério. Pela primeira vez, parecia humano. E isso, para mim, doía mais do que os tapas. Porque agora, depois de tudo, ele queria perdão? Não respondi. Só molhei de novo o pano e coloquei na testa dele. Descansa. Amanhã você vai estar melhor. Sai do quarto, sentei no corredor e chorei baixinho. Não por pena, mas por cansaço. Era exaustivo carregar a farsa todos os dias. Mas era necessário, porque ele ainda respirava. E enquanto respirasse, eu tinha que manter o plano de pé. E Lucas? Lucas dormia tranquilo. Pela primeira vez, a paz não era uma mentira completa. Depois daquela noite em que ele quase virou defunto no meu colo, dei uma pausa. O pozinho da curandeira ficou guardado, escondido dentro de uma lata de leite condensado vazia, no fundo da prateleira. Eu olhava para aquilo todo dia, mas não encostava. Vai ver era culpa, vai ver era cansaço. Talvez um pouco de superstição. Achei que talvez o susto tivesse feito ele virar gente, porque por um tempo virou mesmo. Ficou calado. Os gritos sumiram. O gênio encolheu. Dormia mais do que vivia. Andava leve pela casa. Não reclamava nem do choro do Lucas. E olha que o menino, nessa fase, chorava até com mosca voando perto. Eu pensei, vai ver a morte, quando esbarra na gente, deixa um arranhão que ensina. Mas não ensinou. Não aquele, não o Aguinaldo. Passei um mês nesse teatro. Cozinhava sem pressa, deitava sem medo, até ria de vez em quando. E ele, sentado na cadeira da varanda, como um velho cansado que viu demais. Me tratava com respeito. Ou o que mais se aproximava disso no dicionário dele. O problema é que pau que nasce torto, minha filha, pode até dar sombra, mas nunca vai dar flor. E naquele dia quente, abafado, com o sol colado na cabeça da gente, ele voltou a ser o que sempre foi. Chegou da fazenda bufando, montado na própria raiva, a camisa aberta, grudando na pele suada, a cara fechada, igual caixão pregado. Desceu da caminhonete, batendo a porta, com uma força que fez a janela do quarto tremer. Já entrou na casa quebrando o silêncio com palavrão.
Desgraçado do Hernani, aquele filho da puta vai me pagar. Se acha só porque tem dinheiro, aquele bostinha de cidade. Foi direto para a estante, puxou a garrafa de pinga como quem puxa a arma. Bebeu no gargalo, cuspiu no chão e jogou o copo na parede. O barulho do vidro estourando acordou até a lembrança ruim. Denise, que estava com Lucas no colo, me olhou de imediato. Não precisou dizer nada. Vai, leva ele para o quarto. Tranca a porta e fica lá. Ela agarrou o menino, que já começava a chorar de susto, e subiu a escada como quem foge do diabo. O choro sumiu lá em cima. Eu fiquei. Na cozinha, fingi normalidade. Mexia a panela com a calma de quem aguenta o fim do mundo sem piscar. Mas dentro de mim o coração já se armava. Ele veio, aquele andar pesado, aquele bafo quente, a fúria fermentando na garganta. Você não ouviu o que eu falei, mulher? Ficou surda agora? Continuei mexendo com o feijão. Cadê minha comida, porra? Não tá pronta ainda? Você só serve para isso e nem isso faz direito. Virou para mim, empurrou a mesa, jogou as colheres no chão, abriu a tampa da panela com violência, o vapor subiu como fumaça de guerra. Isso aqui tá cru, vai me servir lavagem, é? Respirei fundo. Não tremi. Você é um imprestável, Aguinaldo. Um velho podre que acha que ainda é homem. Na mesma hora, ele virou. O braço subiu. A mão veio no ar, querendo marcar de novo o meu rosto, mas parou no meio do caminho. A cara dele travou, um segundo de silêncio. Os olhos se arregalaram, a boca se abriu num formato estranho. Ele engasgou. Literalmente. Fez um barulho esquisito, como se estivesse engolindo o próprio ar. Levou a mão ao peito, cambaleou. Tentou falar, mas saiu só um ruído seco, um grunhido de bicho ferido. E então caiu. Não foi tropeço, não foi desmaio, foi queda de corpo morto. Reto, duro, sem drama de novela. Bateu a cabeça no canto da mesa, escorregou até o chão e ficou ali. O braço esticado, os dedos tortos, o rosto pálido, os olhos ainda abertos, mas vazios. O som da respiração sumiu. Eu não gritei, não corri, só encostei na pia, respirei fundo e fiquei olhando aquele corpo que por tanto tempo carregou o peso do meu medo. E ali, minha filha, eu respirei de verdade, pela primeira vez. Não porque ele morreu, mas porque finalmente eu estava viva. Aquele corpo duro no meio da cozinha parecia não caber mais no espaço, estirado entre a mesa e o fogão, braços tortos, boca aberta, olhar fixo para o teto que ele tantas vezes achou que mandava. Estava ali, gelando devagar. E eu, encostada na pia, segurando o pano de prato como quem segura a alma, só observava. Não me mexi por minutos, ou horas, sei lá. O tempo ali ficou suspenso, do jeito que ele nunca deixava. A respiração voltou ao normal, e o silêncio que ele nunca permitia, enfim, se instalou. Zulmira apareceu primeiro. Sempre ela, com o avental sujo, o cabelo preso e aquele olhar que já tinha visto mais vida do que qualquer um. Entrou na cozinha devagar, pisando como quem entra em funeral. Quando viu, não se assustou, nem um pio. Só baixou os olhos, chegou perto e encostou 2 dedos no pescoço gorduroso dele. Virou para mim. Tá morto, Teca. Acabou. Denise veio logo atrás. Trazia o Lucas no colo, com o menino agarrado no pescoço dela, como se sentisse, sem entender, que o barulho tinha terminado. As outras empregadas pararam na porta. Uma delas chorou, talvez por susto, talvez por alívio. Ninguém sabia. Alguém precisa ir na cidade e chamar o médico. E a funerária? Falei. A voz saiu firme, quase serena. Um dos empregados, o João do Curral, foi no cavalo. Montou e sumiu na estrada de terra. O pó levantado ficou no ar um tempão, até virar lembrança. A espera foi longa. Sentei na cadeira da cozinha, peguei Lucas no colo e ali fiquei. O corpo estendido no chão, eu de frente, a alma leve. Ninguém dizia nada. Só o barulho do relógio da parede e o piado longe de algum pássaro perdido. Quando o médico chegou, trazia um caderninho de anotações e cara de quem já sabia. Novinho,
desses que ainda tem esperança no mundo, se ajoelhou, fez uns exames ali mesmo, mexeu no olho do morto, escutou o peito por desencargo. Infarto agudo, fulminante pelo visto, veio rápido, não teve tempo nem de pedir socorro. Assenti. O doutor continuou, meio sem graça. Era idoso, com sobrepeso, histórico de estresse, provavelmente hipertenso. Não é surpresa, o corpo já estava gritando faz tempo, pois então calou de vez agora. Ele não respondeu, só escreveu. A funerária chegou meia hora depois. Um caminhão velho, com pintura descascando e cheiro de crisma antiga. 2 homens desceram, abriram a parte de trás, trouxeram um caixão simples, de madeira clara, sem frescura. Enrolaram Agnaldo num lençol, puseram dentro com dificuldade, que o homem pesava, e levaram. Assim, sem discurso, sem comoção. Fiz o enterro no dia seguinte. Simples, direto, sem exagero. Só os empregados da casa, os peões da fazenda, o capataz e um vizinho curioso que apareceu mais para espiar que para prestar respeito. Nem os parentes distantes quiseram saber. Nem amigo de bar, nem ninguém da cidade. Porque Aguinaldo, mesmo em vida, não era a presença que se fazia lembrar com carinho. Era peso, era barulho. E agora era só um corpo embaixo da terra. Escolhi um canto afastado no cemitério. Sem sombra de árvore, sem vista bonita. Enterro rápido. Um Pai Nosso murmurado. 3 pás de terra batidas com gosto. No túmulo, uma cruz de madeira, o nome dele e as datas. Só. Sem frase bonita. Sem aqui jaz. Aqui não jazia nada. Só acabava. Nunca voltei. Não levei flor. Não levei vela. Nem nos primeiros dias, nem nos anos seguintes. Porque quem planta terror em vida não colhe saudade na morte. Com a papelada resolvida, tudo ficou no nome do Lucas. A fazenda, o dinheiro, o gado, os terrenos, até os relógios caros que Agnaldo guardava numa caixa como se fossem medalhas de honra. Tudo do menino. Fiquei como tutora legal até ele crescer, mas não fiz disso trono, fiz disso base. A casa ficou em paz, como nunca antes. Não botei outro homem lá dentro, nem pretendente, nem visita longa. Não aceitei cantada, nem vizinho bem intencionado. Homem nenhum mais teria direito de abrir a boca dentro da minha cozinha. Mantive Denise. Virou braço direito, irmã sem sangue. Zulmira, velha de guerra, ficou até os ossos pedirem descanso. As outras vieram e foram, mas a paz virou regra. Nomeei Luiz, o capataz antigo, como gerente. Ele já entendia da terra, dos números, dos contratos. Passava os papéis, entregava relatórios, sem se meter na minha vida. Respeito silencioso, do tipo que mulher aprende a valorizar. Lucas cresceu sem grito no ouvido, sem tapa escondido. Viu mãe firme, viu casa limpa, viu rotina sem medo. Ensinei com calma, com limite, com verdade. Desde pequeno soube o que era respeito, o que era escutar sem interromper, o que era amar sem oprimir. Nunca obriguei ele a nada, nem estudar o que não queria, nem seguir o que não era dele. Mas uma coisa eu disse, olhando nos olhos. Se um dia você for casar, que seja por amor, só por isso. E que seja com alguém que olhe para você como eu olho para mim hoje, sem arrependimento. E assim foi. A vida seguiu. Sem pressa, sem grito, com gosto. Hoje meu nome ainda é o mesmo, Astéria Mourão Barbosa. E se você perguntar por mim na cidade, vão dizer: ah, é a mãe do Lucas, aquela senhora da fazenda grande que criou o filho sozinha. Ninguém lembra mais do nome do traste que me fez passar tudo aquilo. E eu nunca fiz questão que lembrassem mesmo. Lucas cresceu, virou um homem de respeito, um fazendeiro conhecido, desses que o povo escuta quando fala, trabalhador, decente, bom de trato. Construiu uma casa bonita perto da cidade, com varanda larga e pé de limão no fundo. E logo casou com uma moça linda de doer. Morena dos olhos doces, voz calma, jeito firme. Igualzinho o que eu sempre quis ter sido, antes da vida me moer.
Casaram bonito, nada de festança sem sentido, só o necessário, com quem importava. E hoje, me deram netos, muitos, tantos que a casa parece galinheiro em dia de milho. É criança correndo, caindo, subindo em árvore, derrubando compota, rindo alto. E eu fico na varanda, sentada com a manta no colo, bordando flor que nunca tive no quintal. Pinto uns panos de prato feios, mas que todo mundo finge que ama. E sorrio, porque é aqui, nesse silêncio barulhento de neto, que eu encontrei o que ninguém nunca conseguiu tirar de mim, o prazer de viver. A casa ainda é a mesma, com a mesma porta que range, a mesma cozinha que um dia foi campo de batalha. Hoje é só cozinha mesmo. Cheiro de café, de pão assado, de bolo queimado porque distraí vendo novela. Das antigas só restou Denise, aquela amiga que me salvou mais vezes do que posso contar. A que segurou minha mão, escondeu meu choro, levou meu filho no colo quando eu já não conseguia mais. Hoje ela mora num quartinho nos fundos, que virou praticamente o coração da casa. Melhor amiga que a vida me deu. E olha que a vida me deu poucas coisas de bom. A gente senta toda tarde para conversar, rir das besteiras da juventude e falar mal dos homens, porque isso é um prazer que a idade não tira. Nunca senti falta do Aguinaldo, nem no primeiro dia, nem em finados, nem quando o povo da cidade fez cara de espanto com o meu alívio. E dos meus pais? Menos ainda. Me venderam como quem troca animal na feira. Nem bilhete mandaram depois. Nunca mais vi, nunca mais quis. Minha vida foi outra. Minha família foi quem ficou, quem chorou comigo, quem sobreviveu comigo, quem me fez seguir. Lucas me visita sempre. Não passo uma semana sem dar notícia. Quando pode, vem para almoçar, contar as novidades da fazenda, trazer as crianças para me abraçar como se eu fosse bicho raro. E sou mesmo, rara, porque não é toda mulher que passa pelo que eu passei e continua em pé. E eu sempre pergunto a ele, séria, olhando no olho, tá tratando bem sua mulher? Ele ri, tenta desconversar. E eu repito, porque no dia que ela me disser que você gritou com ela, meu filho, eu mesma acerto a panela de ferro na sua cabeça e não tem choro. Ele sabe que não é ameaça, é aviso. Hoje tenho rugas, muitas. Tenho dor no joelho, esquecimento nos nomes e sono leve. Mas tenho paz. E isso, minha filha, nenhuma mulher da minha geração acreditava que ia ter um dia, porque a gente cresceu ouvindo que amor era aguentar, que casamento era prisão bonita, que ser mulher era apanhar em silêncio. Mas eu saí da cela, saí arrastada, com cicatriz, com medo, mas saí. E hoje sou velha, sozinha, mas não solitária, porque prefiro 1000 vezes a solidão de uma cama vazia do que o barulho insuportável de um homem gritando na minha orelha. A vida me bateu, me cuspiu, tentou me dobrar, mas eu endureci e no fim construí um lar em cima dos escombros, com flor, com cheiro de comida, com criança berrando, com liberdade batendo na porta todos os dias. E isso ninguém me tira. E se você gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like. E me conte, de onde é que você está me ouvindo?